Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Dose de Cuidado, o podcast da Rede Central. Eu sou a Estela e hoje nós vamos abordar um assunto sobre o câncer de pele, em homenagem ao Dezembro Laranja. E para isso nós convidamos a doutora Ana Flávia Dias Patini, médica e especialista em dermatologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Primeiramente quero te agradecer por ter aceito o nosso Muito convite. obrigada. E gostaria muito de conversar com a doutora, fazer um bate-papo, esclarecer as nossas dúvidas sobre o câncer de pele, sobre o dezembro laranja. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder falar de um assunto tão importante quanto a prevenção do câncer de pele, que é a rotina do consultório e que eu escolhi para a vida, né? Que é ser dermatologista e cuidar de pessoas em primeiro lugar. Nem só de estética vive o dermatologista. Sim, que está muito em alta também, né, doutora? Sim. E já aproveita, o paciente que vai para cuidar da estética também já cuida da saúde como um todo, né? Doutora, e quando iniciou o Dezembro Laranja no Brasil e por que foi escolhido esse mês, o mês de dezembro? Então, o mês de dezembro foi um mês eleito, né, para fazer a campanha ASBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é a sociedade que rege todos os dermatologistas do Brasil. Então, eles iniciaram lá em 99 os mutirões para diagnóstico de câncer de pele pelo SUS. Então, toda a população do Brasil tinha acesso a esse serviço. Em 2014, iniciaram a campanha Dezembro Laranja. Então, ela foi intitulada e desde então, todos os anos, em dezembro, tem os multirões, que é a sociedade que comanda esse evento. E já evitou, né, problemas causados pelo câncer de pele em milhares de pessoas desde então. Então é uma campanha muito importante para nós dermatologistas. Que legal, né, doutora? As pessoas já vão se conscientizando, né, com essa campanha. E aí vai diminui bastante o índice de câncer de pele, doutora? Isso, a conscientização quanto o diagnóstico precoce impactaram diretamente nos resultados. Antigamente a gente via muita mutilação, câncer de pele que não era diagnosticado e nos casos de câncer de pele tipo melanoma, por exemplo, podiam levar o paciente a óbito. Hoje em dia é muito comum que o paciente já através dos meios de comunicação, das campanhas, tenha acesso à informação e com o diagnóstico precoce evite a morte ou problemas, né? Mais graves. Cicatrizes, problemas graves causados pelo câncer de pele. Doutora, e na sua rotina clínica, aparece muitos casos de câncer de pele? O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Nós estamos numa área tropical, que as pessoas andam expostas, então, e a radiação ultravioleta é a principal causa, então a gente encontra bastante. Menos do que antigamente, porque hoje em dia temos a cultura de usar filtro solar desde os bebês. Então, mas ainda encontramos bastante câncer de pele e é uma rotina do consultório. Desde os tipos de câncer mais simples, as lesões pré-cancerígenas, até lesões suspeitas de melanoma, que a gente acaba fazendo biópsia e fecha diagnóstico. Doutora, poderia explicar um pouquinho para a gente como que é a aparência, né, do câncer de pele, se ele tem algum aspecto assim característico, uma cor característica, para que a gente possa se atentar em casa, né, às vezes uma pinta, uma manchinha, que às vezes a gente acha que não é nada, né, mas aí quando a gente vai fazer a consulta, identifica que é um câncer de pele. Como que a gente poderia ali se prevenir, se precaver em casa com essas manchinhas que surgem? A recomendação é que, através do autoexame, o paciente perceba a alteração de tamanho, de cor, sabe aquela lesãozinha que parece uma espinha, que tá inflamada, não cicatriza com o uso da pomadinha que todo mundo tem em casa. Então é aquela lesão que não resolve com o tratamento comum. Por exemplo, uma lesão descamativa, sangrante, e aí precisa procurar o dermatologista para fazer o diagnóstico. Através do exame de dermatoscopia, que é um aparelho que a gente usa em grande aumento, e através de alguns critérios que a gente vê ali através da lupa,
a gente consegue direcionar o paciente se aquela lesão é suspeita ou não. No caso do câncer tipo melanoma, que é o câncer de pele mais grave, ele tem como fazer alguns critérios que a gente chama de ABCDE. Então, cada letra dessa significa uma alteração dessa lesão, dessa pinta. Essa lesão tumoral que geralmente aparece do nada, ela começa a mudar, então ela fica assimétrica, com bordas irregulares, ela começa a mudar a cor, a espessura. Então, através desses critérios, que também leva nós, como dermatologistas, a criarem o sinal de alerta pensando em algo maligno. Doutora, e esses diagnósticos, na maioria das vezes, é necessária a remoção por completo dessa mancha? Ou tem algum outro tipo de tratamento, um laser, tem outras opções para isso ou não? Isso é uma pergunta importante que eu acabo, quando eu tenho oportunidade, através dos stories, postar alguma coisa, alguma lesão que eu vejo lá no consultório no meu dia a dia e falo para os pacientes: nunca é só uma pintinha. Tem que tomar muito cuidado, tá? A conduta, para a maioria dos tipos de câncer de pele, mesmo os do tipo não melanoma, a conduta é retirada cirúrgica. Seja ela por cauterização, através de alguns medicamentos, mas aí são aqueles casos muito iniciais e nunca em área de risco. Então, o que é área de risco? A área de risco é a área central da face. São áreas que têm uma recidiva muito grande, ou seja, uma chance desse câncer de pele voltar e voltar mais profundo. O paciente perder tecido, ter uma cicatriz muito feia, ter que rodar um retalho, por exemplo. Então, eu sempre falo para o paciente: olha, não mexa, procure o dermatologista, porque às vezes uma simples pintinha pode se tornar um pesadelo ao longo do tempo. E quanto mais precoce, quanto mais cedo procurar ajuda, melhor o resultado estético, menor chance desse câncer se espalhar. Doutora, e não só na pele, né? Às vezes aparece também no couro cabeludo, que a pessoa às vezes não dá tanta importância. Eu tive um caso de uma amiga minha que ela teve, bem na dobra do cabelo, a manchinha. Isso é uma outra coisa também que a gente às vezes não se atenta, mas pacientes que têm uma densidade capilar baixa, aqueles pacientes que têm uma calvície genética, um cabelo um pouco mais ralinho, o couro cabeludo ele é muito suscetível à radiação ultravioleta. Então o câncer de pele aparece no couro cabeludo. Todo mundo acaba esquecendo de passar protetor nessa parte da hélice da orelha, pálpebra superior e lábio. Então, são áreas muito suscetíveis de câncer de pele e que os pacientes se esquecem de passar um protetor. Inclusive, a gente tem, já hoje na indústria, protetor labial específico, tem spray para o couro cabeludo com filtro solar, e inclusive na rede central a gente encontra todos esses produtos, que são mais modernos e tem alguns pacientes que precisam realmente começar a utilizar. Principalmente paciente que vai viajar, que agora é verãozão, né, doutora? Praia. Protetor labial é importantíssimo, então tá fazendo uso, né, doutora? Protetor labial, o ideal seria os pacientes que trabalham no sol, ou que têm uma exposição intensa e prolongada, que use filtro solar labial. Certo. Doutora, e quais são os principais fatores de risco para a incidência do câncer de pele? Então, o câncer de pele, ele está relacionado com a exposição solar, principalmente prolongada e persistente. Pacientes claros, de pele muito clara e olhos claros. Pacientes que tiveram uma exposição solar muito intensa na infância, por exemplo. Então, já tem alguns trabalhos que mostram que pessoas que tiveram uma exposição solar muito intensa até os 12 anos de vida têm uma chance maior de desenvolver câncer de pele na idade adulta. E também tem algumas síndromes genéticas, história familiar positiva. No caso do melanoma, né? Uhum. É isso que eu gostaria de perguntar para a doutora. Por exemplo, se algum familiar meu, por exemplo, minha mãe, se ela já teve câncer de pele, eu posso ter também a maior chance de ter também? Se tiver relação com a síndrome genética. Né? No caso, os tipos de câncer de pele não melanoma, como carcinoma basocelular e espinocelular, estão diretamente ligados à exposição ao sol. Já
as síndromes genéticas, que têm uma suscetibilidade maior, e 10% dos tipo melanoma podem vir de herança genética. Então, a nossa preocupação quando a gente encontra um paciente com melanoma, com histórico, a gente pede para a família, se tiver múltiplos nevos, que são aquelas pintas marrons, que façam um mapeamento corporal. Doutora, e a luz interna também, de ambientes internos, elas também podem causar o câncer de pele? A gente se preocupa mais com a parte das câmaras de bronzeamento artificial, que tem uma penetração mais intensa, por ser basicamente UVA, vai lá diretamente no DNA celular, além de causar envelhecimento cutâneo, eles também aumentam a chance de câncer de pele. Então, O problema é a radiação ionizante, qualquer tipo de radiação que vai lesar o DNA da célula. Pode levar, sim, ao câncer de pele. Então, uma dúvida também que o pessoal mandou pra gente seria sobre o bronzeamento artificial. Então, ele é um risco também. Sim, aumenta o risco de câncer de pele. Certo. Doutora, e mesmo em dias nublados, a doutora acha importante passar o protetor solar? Sim. Filtro solar, eu sempre falo para os meus pacientes lá do consultório. É igual escova dente. Acordou, passa filtro solar na hora do almoço, de novo, e pelo menos mais uma vez no meio da tarde. A recomendação é a cada 2 horas na exposição solar intensa de praia e piscina. Mas se o paciente tiver essa rotina de usar 3 vezes ao dia, já é o suficiente. O importante é a reaplicação. Às vezes os pacientes pensam assim, mas eu não tenho tempo, eu não consigo parar para lavar. Não há necessidade. São reaplicações, uma camada em cima da outra. Em cima da outra. E tem um tempo assim específico para que a gente tenha que reaplicar? 2, 3, 4 horas? 2 a 3 horas. Tá. Que é o tempo que o filtro químico ele está funcionando ainda, né? Depois disso, não tem mais função. A reflexão não existe mais. Tá. E doutora, quais são os principais exames clínicos para o diagnóstico do câncer de pele? Os sinais são uma ferida que não cicatriza, que está sangrante, mudança da coloração. Tudo isso são sinais de que essa lesão pode ter se modificado e está ocorrendo ali uma alteração na celularidade dela. Então, esse talvez seja, assim, o limite para procurar um médico e resolver o problema. Porque, apesar da maioria dos tipos de câncer de pele, eles não se espalharem pelo corpo, não ser uma lesão grave, comparado ao melanoma, que é um câncer de pele que leva a óbito, eles causam uma destruição local. E tem um risco baixo, mas tem de se espalhar. Então, quanto mais tempo o paciente demorar para procurar ajuda, os efeitos deletérios vão acontecer. Certo. E, doutora, peles morenas e peles negras, também é necessário o uso do protetor solar? Isso é uma dúvida bastante comum também, né? Apesar do paciente de pele negra ele ter bastante melanócito viável, que isso confere uma proteção importante para ele, também precisa de proteção solar, sim. Também vai ter fotoenvelhecimento, também vai ter lesão no DNA celular. E doutora, tem uma quantidade específica para fazer o uso do protetor solar facial e corporal? Isso. Então, a gente costuma orientar a regra dos 3 dedos, passando o filtro solar, mais ou menos espalhando na toda a extensão dos dedos, dos 3 dedos, ou uma colher de chá para rosto e pescoço, outra colher para cada membro, outra para a região anterior, posterior do tronco, e para as pernas 2 colheres. Então é bastante coisa, gente. Então o filtro solar não é para durar 4 meses. Então, uma coisa que me surgiu até que tocou em mim, porque eu só passo o protetor no rosto, não desço para o pescoço, não passo no colo. Então é importante então essa dica aí. Isso é uma coisa que com o tempo a gente vai sentindo necessidade, né? De fazer proteção de colo e pescoço. Porque fica nítido a diferença de tom e de qualidade de pele. Pessoa que tem hábito de usar filtro solar e estender para pescoço e colo, consegue manter a qualidade de pele uniforme. Caso contrário, aí já tem que começar a fazer tecnologia,
E o processo de envelhecimento vem. O filtro solar realmente é fundamental. E o interessante é que já tem até alguns filtros solares que vêm com ativos com ação anti-aging, né? Anti-envelhecimento. Aí já pode estar também tratando Hoje em dia é muito prático, né? Então, a indústria fez já algumas formulações que é justamente para facilitar o cotidiano. Já usa antioxidação, tem alguns filtros com polipódium, outros com clareadores, antioxidantes. Então, hoje em dia é muito versátil o uso do filtro solar. E que bom que é super comum. Sim. O uso. Hoje em dia as mães já têm essa cultura de proteger os bebês. Já previne, né, doutora, de qualquer doença ali futura, né? A partir dos 6 meses já pode utilizar filtro solar, deve. Ai, que bom, não sabia disso, muito bom. E doutora, eu gosto muito de usar hidratante. E é interessante eu passar o protetor solar antes ou após o hidratante? Tudo que você tiver que passar de skincare é sempre antes do protetor solar. O protetor solar é sempre o último cosmético a última camada a ser feita, porque ele tem um trabalho ali de absorver a radiação ultravioleta. Então, tem todo um mecanismo de ação que precisa ser mantido, por isso ele é o último. Doutora, e hoje a gente vê que tem diversas formas farmacêuticas, né, de protetor solar. Tem algum protetor solar que a doutora indique, que seja no geral, ou então cada pele precisa de um protetor específico, por isso é importante, se exige para o paciente ir até a consulta, para identificar um protetor ideal para o seu tipo de pele? Eu costumo dizer que o filtro solar ideal é aquele que você usa. A cosmética tem que ser agradável. Porém, eu tenho algumas características que eu respeito. Por exemplo, o paciente de pele sensível tem um filtro solar que eu gosto mais de passar para esse paciente. Então, a base dele, os ativos já são mais direcionados para uma pele sensível. É um pouco mais hidratante, mais fluido. O paciente de melasma, o ideal seria ele usar um filtro solar com base. Já tem trabalho científico que realmente funciona o filtro físico junto com o químico para o melasma. Além de ativos que já vêm nas formulações que ajudam essa fotoproteção. Depois o paciente também pode reforçar essa fotoproteção usando durante o dia, que é mais prático, um filtro solar em bastão. Eu não gosto do uso isolado dele, mas pode ser uma reaplicação. O pó compacto, o duo cake. Então, tem uma versatilidade. O ideal é que use assim, de maneira generosa, porque a quantidade do protetor também vai influenciar. Não adianta passar uma camada fininha. Não vai estar conferindo o FPS da embalagem. Porque aquela pessoa que não gosta muito de ficar pegajoso por conta do protetor solar, hoje a gente tem, por exemplo, esse aqui que é um spray, né? Que eu acho que ele facilita, principalmente para homens que tem aquele excesso de pelo. Eu acho que ele acaba facilitando, né? A aplicação e não fica tão pegajoso, não fica aquela aparência esbranquiçada. Eu gosto bastante dessa apresentação para áreas corporais, principalmente para homens, né? Pessoas que transpiram bastante, então acaba ficando uma cosmética bacana. E tem também em spray, que ele é mais aquoso, sem ser aerosol, que eu gosto também. E esse fator de proteção, ele tá um fator bom, doutora, para o dia a dia? O que é considerado fator de proteção é acima de 30. E o que vai influenciar é a quantidade que o paciente vai usar e quantas vezes ele vai repassar durante o dia. Acima de 30 é ok. O importante é usar e passar bastante. Legal. E aqui, doutora, nós trouxemos um modelinho também, que é um em bastão, que seria para reaplicação, né? Isso. Do protetor. Eu peço para os pacientes de melasma repassarem principalmente em cima da mancha. Ai, que legal. Essas áreas onde tem mais mancha, eu acho que é bacana. E esse aqui, ó, pessoal, ele tem uma textura bem bacana, né, doutora? Aqui. Esse é. Então é bem prático e cobre bem. Ó. É maquiagem mesmo, é para deixar a mancha, se você não tá conseguindo enxergar a sua mancha, bem o sol protegido. Também não tá. E aí sempre é bom aplicar esses tipos de protetores antes do bastão, né, doutora? Esse daqui eu acho que ele é mais fluido. Ele é mais fluido
É para uma pele jovem, adolescente. Ele é bem líquido. E assim, as adolescentes amam essa linha fluida da Aegin, porque tem uma textura aquosa e não deixa a pele oleosa. É bem bacana. Já para quem tem mancha, eu prefiro aqueles de alta cobertura mesmo. Legal. É bom passar esse em casa e carregar o bastão na bolsa, né, doutora, para fazer a Isso, bem reaplicação. mais prático. E esse daqui eu acho também uma cosmética interessante, o Smart Color, para quem não gosta daquela coisa máscara. Passa, ele é branquinho, não tem perigo de ficar manchando a mão, a roupa. E aí ele dá um tomzinho na pele, uniformiza. Fica bem bonito também. Ai, que legal. É super prático E também. todos esses você encontra lá na Rede Central. Que ótimo. E doutora, a doutora podia dar algumas dicas pra gente, não só do cuidado da pele, mas também do cabelo, né? Agora no verão, para deixar as nossas peles, os cabelos mais bonitos, mais brilhantes? Sim. Então, além da fotoproteção de pele, é importante usar produtos para haste capilar também com fotoproteção. Então, tem toda uma linha de shampoo, condicionador, leave-in com fotoproteção. Porque o sol não agride só a pele. Ele vai desnaturar também a haste capilar. Então, vai perder o brilho, vai danificar. E agora com praia, piscina, mais ainda precisa blindar essa haste. E usar o filtro solar também no couro cabeludo. Por exemplo, esses tipos em spray, dá para utilizar também no couro cabeludo. Ai, Né? que bacana, Na área eu acho uma calva ideia. ou aquela paciente do sexo feminino que tem uma densidade capilar um pouquinho mais ralo também. Porque às vezes usando só o boné não é o suficiente. Então eu peço para as minhas pacientes aplicarem o filtro solar, acho bacana. Protege bastante o couro cabeludo. Legal, doutora, obrigada. Muito Eu obrigada, que doutora, agradeço. por compartilhar aí do seu conhecimento conosco, por compartilhar dessas dicas tão preciosas, né? Que pra gente vai ajudar muito agora, finalzinho de ano, a maioria do pessoal gosta de viajar, a gente já vai preparado para não, né, correr o risco. Tem que garantir os filtros. Cada um tem uma cosmética e vai proteger uma parte do corpo. Então, os básicos seriam um chapéu com proteção ultravioleta. Eu gosto bastante daquelas camisetas também com filtro ultravioleta. Aí dá para usar o filtro solar com base no rosto e utilizar uma cosmética sem base para pescoço, colo e a parte de braços e mãos. Essa seria uma rotina diária. Aí para praia, eu gosto muito daqueles filtros, um FPS mais elevado, com uma cosmética mais hidratante. Para ficar reaplicando a cada 2 a 3 horas na praia é o ideal. Tá. Doutora, mais uma dúvida. A água termal, ela ajuda no pós, por exemplo, pós-sol, pós-praia, pós-piscina? Às vezes a pele fica um pouquinho mais sensível, mesmo passando o protetor, né? É interessante a gente estar passando essa água termal, ou então usando um hidratante como o Calmaline, né? Com algumas formulações para acalmar ali a irritaçãozinha da pele? Eu costumo orientar os meus pacientes de pele clara, quando eles vão à praia, não só o filtro solar tópico, né? Filtro solar tradicional. Eu sempre entro com os antioxidantes via oral, né? Da área da manipulação, que eu acho que ajuda muito essa fotossensibilidade do paciente de pele clara. E caso ocorra essa queimadura solar, é importante resfriar a pele e aplicar, se for mais prático, uma água termal gelada, mas os hidratantes com ativos calmantes, eles têm um potencial maior de reparação e de diminuir a evolução dessa queimadura. Mas o uso do fotoprotetor oral é fundamental para quem tem histórico, né? Que é aquele fototipo baixo, que só fica vermelho e não bronzeia. Então, esse paciente, ele é um candidato para usar um fotoprotetor oral antes de ir à praia. Então, fica a dica aí. Doutora, uma outra dúvida. Para os bebês, tem um protetor solar específico para eles? Sim, a indústria já tem, né, várias marcas, na verdade, que desenvolveram uma cosmética
para crianças acima de 6 meses. Então, eles vêm escrito na embalagem para bebês ou infantil. Tem uma cosmética mais adequada, uma química já direcionada para uma pele sensibilizada. Outra dica importante é quando for levar esses bebês ou essas crianças para a exposição solar de praia ou piscina, que coloque roupas com tecido de proteção ultravioleta, porque a criança fica muito imersa e a cada vez que ela sai, ela vai ter uma exposição sem filtro solar. Então, o filtro solar ele funciona muito bem para atividade ao ar livre de criança, mas para praia e piscina tem que colocar a roupinha, o boné, chapéu e evitar, porque a superfície corpórea deles é menor. Então, a chance dessas crianças terem uma queimadura solar grave, que vai impactar diretamente na vida adulta com câncer de pele, então, até os 12 anos de vida, é o momento ideal para esses pais terem atenção e cuidarem realmente da fotoproteção delas. Doutora, uma outra dúvida. Eu sempre ouço falar sobre protetor com fator, acho que é fator, não sei se estou falando certo, químico e físico. Eu nunca sei a diferença entre eles. Doutora, conseguia nos orientar? Então, os filtros químicos, eles têm, que é justificado pelo FPS. O filtro físico, ele tem a base, aí tem os da linha mineral, que é o dióxido de ferro, óxido de ferro e dióxido de titânio. Então, esses são os da linha mineral mais físicos. E os químicos são os tradicionais, que é direcionado mais medido pelo FPS. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Sempre bom falar do que a gente gosta de fazer, não é? Né? São dicas valiosas. Sim. Obrigada a todos que nos assistiram. Esse foi o nosso Dose de Cuidado. Lembrem-se de se inscreverem no canal do YouTube para estar recebendo todas as nossas novidades e de compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos juntos na luta contra o câncer de pele. Uma dose de cuidado a todos, uma ótima noite e um beijo. Até a próxima!